A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, ela nos fala da nossa relação com Deus a partir da fé em Cristo. E diz assim, 8, a partir do verso 14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando a Escritura nos ensina que Deus adota para si filhos, essa doutrina, porque ela é demonstrada na Bíblia como um todo, revela uma das mais belas faces da graça divina. Demonstra como Deus traz para a sua intimidade, para a sua convivência, aqueles que são seus, para uma relação puramente familiar. A adoção nos torna muito próximos de Deus. Existem algumas particularidades nesta relação que eu gostaria de considerar com os queridos agora. Esta relação de Deus como Pai e nós como filhos, que não éramos filhos, mas que fomos feitos filhos, que não escolhemos o Pai, mas fomos escolhidos pelo Pai, que comprou com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos ser herdeiros com Cristo de toda a bênção da salvação. A primeira coisa que eu gostaria de falar como particularidade é que nós devemos entender que essa comunhão familiar, essa convivência familiar, é fruto dessa ação graciosa de Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus quem nos adotou para que nós pudéssemos ser pessoas que comungássemos com Ele. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 6, assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Observem bem que Paulo coloca esta adoção em meio a tantas atividades graciosas de Deus, que ao ajuntar tudo isso, é como se ele estivesse fazendo um lindo poema, onde o centro é a bondade de Deus para nos adotar como filhos. A intimidade de pai com o filho existe, e ela existe para aqueles que, através da graça de Deus, do favor que nós não merecemos, creiamos no Filho de Deus, Jesus Cristo, e desta forma, feitos filhos de Deus. Através dessa intimidade, o Filho se aproxima de Deus Pai e diz, à semelhança do que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos na oração: Pai nosso, que estais nos céus. Mateus capítulo 6. Em segundo lugar, uma coisa que é muito importante com referência à adoção é que ela traz consigo vários privilégios. Privilégios dessa vida agora dentro do lar celestial. Existe um documento da Igreja Cristã, da Igreja Reformada, chamada Confissão de Fé de Westminster. E ela define bem esta adoção no seu capítulo 12, onde diz assim: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e o privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção,
têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Nós temos privilégios e isso é maravilhoso. Temos privilégio de sermos feitos filhos de Deus, como esses que foram mencionados. Mas existe uma outra particularidade que devemos observar. A adoção, ela vem acompanhada de algumas responsabilidades. Se agora somos filhos, temos responsabilidades para com o pai, para com a orientação do pai, na intimidade com o pai. O cristão, nós que cremos em Jesus, devemos de maneira responsável exercer uma obediência de filho. A obediência, ela demonstra uma atitude que tem a ver com respeito, tem a ver com a aceitação das vontades e orientação sábias do Pai. Antes da fé, antes de crermos em Jesus, nós éramos pecadores que desobedecíamos a Deus. Mas agora, através da fé, nós somos exortados a vivermos segundo uma nova realidade. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 14, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não estejam mais com a mesma forma da desobediência, da ignorância, mas agora nós temos uma nova realidade. Nós somos filhos e caracterizados pela obediência. Como filhos adotados, nós devemos nos dispor a honrar o nosso Pai em todos os instantes da nossa vida, aguardando a herança que Ele tem reservado para nós, a glória com Cristo Jesus. Diz Paulo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que maravilha podermos ser tratados por Deus como filhos e poder reconhecer isso e nos alegrarmos assim, hoje e eternamente. Oremos. Ó Deus, obrigado por tua tamanha graça. Através de Jesus Cristo, o Senhor tem nos levado à tua intimidade. No lar celestial estaremos experimentando da plenitude desta vida, ó Pai, contigo, com os nossos irmãos, com nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Contudo, Pai, obrigado porque hoje já somos filhos e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem protegido a nossa vida. O Senhor tem, com a tua palavra e o teu Espírito, dirigido os nossos passos. Ensina-nos, ó Pai, o caminho da fidelidade, da honra ao Senhor e da obediência, como a tua palavra nos ensina, em nome de Jesus. Amém.